Olá, alunas e alunos. Eu sou a professora Isabelle, bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje, nós vamos estudar um pouco e entender a formação dos Estados Nacionais modernos. Vamos lá? Formação dos Estados Nacionais modernos. O Estado moderno surgiu a partir da união de diversos feudos, existentes no continente europeu. A formação do Estado moderno é dividida para fins de estudos em 4 fases: o Estado moderno, o Estado liberal, a crise no Estado liberal e o Estado democrático liberal. Nasceu no século XV com o desenvolvimento do capitalismo mercantil, registrado em Portugal, na França, Inglaterra e Espanha. Nas 4 nações, o Estado moderno surge a partir da segunda metade do século XV e, posteriormente, nós observamos seu surgimento também na Itália. O Estado moderno surge a partir da crise do feudalismo. No modelo feudal, não havia estados nacionais centralizados. Os senhores feudais é quem exerciam os poderes políticos sobre seus domínios, sem ter que responder a um poder central estabelecido. Período ali de ruralização, No decorrer da Idade Média, a figura política do rei era bem distante daquela que usualmente costumamos imaginar. O poder local dos senhores feudais não se submetia a um conjunto de leis impostas pela autoridade real. Quando muito, um rei poderia ter influência política sobre os nobres que recebiam parte das terras de suas propriedades. No entanto, o reaquecimento das atividades comerciais na Baixa Idade Média transformou a importância política dos reis. A autoridade monárquica se estabeleceu por todo um território definido por limites, traços culturais e linguísticos que perfilavam a formação de um Estado nacional. Para tanto, foi preciso superar os obstáculos impostos pelo particularismo e universalismo político que marcaram toda a Idade Média. O universalismo manifestava-se na ampla autoridade da Igreja, constituindo a posse sobre grandes extensões de terra e a imposição de leis e tributos próprios. Já o particularismo desenvolveu-se nos costumes políticos locais enraizados nos feudos e nas cidades comerciais. Os comerciantes burgueses surgiram enquanto classe social interessada na formação de um regime político centralizado. As leis de caráter local instituídas em cada um dos feudos encareciam as atividades comerciais por meio da cobrança de impostos e pedágios, que inflacionavam os custos de uma viagem comercial. Além disso, a falta de uma moeda padrão instituía uma enorme dificuldade no cálculo dos lucros e na cotação dos preços das mercadorias. Além disso, a crise das relações servis causou um outro tipo de situação favorável à formação de um governo centralizado. Ameaçado por constantes revoltas, principalmente na Baixa Idade Média, e a queda da produção agrícola, os senhores feudais recorriam à autoridade real com o intuito de formar exércitos suficientemente preparados para conter as revoltas camponesas. Dessa maneira, a partir do século XI, observamos uma gradual elevação das distribuições, das atribuições políticas do rei. Com o apoio dos comerciantes, os reis criaram exércitos mercenários que tinham caráter essencialmente temporário. Ao longo dos anos, a ajuda financeira dos comerciantes tratou de formar milícias urbanas e as primeiras infantarias. Tal medida enfraqueceu a atuação dos cavaleiros, que limitavam sua ação militar aos interesses do seu suzerano. A formação de exércitos foi um passo importante para que os limites territoriais fossem fixados e para que fosse possível a imposição de uma autoridade de ordem nacional. A partir de então, o rei acumulava poderes para instituir tributos, que sustentariam o Estado e, ao mesmo tempo, regulamentaria os impostos a serem cobrados em seu território. Concomitantemente, as moedas ganhariam um padrão de valor, peso e medida capaz de calcular antecipadamente os ganhos obtidos com o comércio e a cobrança de impostos. A fixação de tais mudanças personalizou a supremacia política dos Estados europeus na figura individual de um rei. Então, vamos observar as características do Estado moderno. Um só poder, um só exército, autoridade soberana do rei para todo o território, administração e justiça unificada, a criação do sistema burocrático.
Quando a gente fala da formação dos Estados nacionais modernos, a gente está falando também aí do surgimento, né, do regime de governo absolutista, aonde o Estado, né, o poder do Estado está ali todo concentrado na mão dos reis, ok? A formação dos estados modernos, né? A gente tem aí o revigoramento do comércio das cidades, tem o questionamento do poder da igreja, que lá na Idade Média, né, no período feudal, exercia, né, um caráter de dominação, né, era o elemento de unidade ali na Europa durante a Idade Média, era o poderio da igreja, né, a difusão das ideias humanistas, né, de que o homem, né, contrapondo o teocentrismo de que Deus era o centro de tudo, né, para as ideias humanistas, as filosofias humanistas, onde o homem está no centro, né, e o fortalecimento do poder dos reis. A quem interessava a autoridade do rei? A nobreza, né? O ingresso nas cruzadas, pois muitos, né, estavam falidos, né, e apoiar um Estado forte centralizado traria privilégios, né, para essa nobreza. A burguesia promovia, né, o fortalecimento do comércio através do uso de uma mesma moeda, padrão de pesos e medidas, a cobrança de taxas somente pelo Estado, né, facilitando o intercâmbio regional, cargos na administração pública e proteção do Exército Nacional, né, a questão de segurança. A igreja, né, temia o fortalecimento dos reis, né, pois representava a redução do seu poder e privilégios. O camponês, né, por sua vez, enxergava no rei alguém capaz de protegê-los, né, contra os abusos da nobreza. Vamos analisar um pouco aí do Estado moderno em Portugal, né? Portugal foi o primeiro reino a utilizar o modelo de Estado moderno. Ali a centralização política ocorreu como consequência, né, de campanhas militares na Guerra de Reconquista, né, contra a expulsão dos mouros do seu território. O conflito travado contra os muçulmanos garantiu, né, ainda a independência de Castela no século XII. A Revolução de Avis garantiu a consolidação do Estado moderno em Portugal em 1385. Com o apoio da burguesia, né, Dom João, o mestre de Avis, venceu Dona Leonor Teles, que tinha o apoio da nobreza portuguesa e do Reino de Castela. Dom João foi coroado rei de Portugal e essa organização está entre os fatores decisivos, né, para a expansão marítima europeia, né? Portugal foi o primeiro estado centralizado, então o primeiro estado a se lançar aí as grandes navegações. Na Espanha, França e Inglaterra, né? Na Espanha, a formação do Estado moderno ocorreu como consequência da Guerra de Reconquista também e da união dos reinos de Aragão e Castela em 1469. A consolidação ocorreu em 1469 com a expulsão dos mouros, né, do Reino de Granada. Já na França, a vitória sobre a Inglaterra na Guerra de 100 Anos, né, que durou aí de 1337 a 1453, firmou as bases para a constituição do Estado moderno. O rei Luís XIV, né, seria o maior exemplo, né, do monarca centralizador. A gente tem a famosa frase, né, de Luís XIV, o Estado sou eu, né, simbolizando aí o ápice do absolutismo. E na Inglaterra, né, passou pelo processo após a Guerra, né, das Duas Rosas, que durou aí de 1455 a 1485, né, que garantiu a supremacia do soberano sobre os senhores feudais. Então, a gente observa, né, que essa formação, né, ela está associada com vários outros fatores, né? A gente tem aí a baixa, né, no sistema feudal, né, a crise no sistema de servidão, a gente tem a reconquista, né, a expulsão dos mouros do território europeu, né? Todos esses fatores vão corroborando para a formação desse Estado absolutista. Quando a gente fala, né, de Estado moderno, é importante a gente perceber que a gente está falando da Idade Moderna, da história moderna, que nasce lá com o fim do feudalismo. A gente tem aí um período de transformações, né? É o período das grandes navegações, da descoberta de novos mundos, né? Da descoberta da América, né? Da exploração maior, né, do continente africano e asiático. A gente tem um mundo, né, todo em transformação, onde a sociedade vai se reformular de uma maneira muito diferente, né, do que era formado lá na Idade Média, onde existia a descentralização, né, onde existia uma sociedade
basicamente rural, né? Uma economia também basicamente de subsistência. Agora a gente vai observar, né, o renascimento das cidades, né, o florescimento do comércio e tudo que o Estado moderno traz aí. Vamos exercitar um pouco do que nós aprendemos na aula de hoje. Por volta do século XVI, associava-se à formação das monarquias nacionais europeias. Letra A demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um ideário político absolutista. Letra B, a afirmação político-econômica da aristocracia feudal e a sustentação ideológica liberal para a centralização do Estado. Letra C, as navegações e conquistas ultramarinas e desejo de implantação de uma economia mundial de livre mercado. Letra D, o crescimento do contingente de mão de obra camponesa e a presença da concepção burguesa de ditadura do proletariado. Letra E, surgimento de uma vanguarda cultural religiosa e a forte influência do ceticismo francês defensor do direito divino dos reis. Vamos conferir a resposta certa. A resposta certa é a letra A, né? A demanda de protecionismo por parte da burguesia mercantil emergente e a circulação de um ideário político absolutista. Vamos lá, mais uma questão. Com o declínio do mundo feudal, as relações comerciais aumentaram e a necessidade de expandir os mercados consumidores também. Começaram, então, a expansão comercial e a busca de metais preciosos no mundo. Essa prática econômica recebeu o nome de letra A, socialismo, letra B, liberalismo, letra C, mercantilismo, letra D, feudalismo, letra E, anarquismo. A resposta certa é mercantilismo. Quando a gente fala de grandes navegações, né, a gente fala de um Estado que tem uma lógica muito diferente do capitalismo que a gente tem hoje, né? O capitalismo mercantil, né, o capitalismo comercial, né, chamado de mercantilismo, né, que tem aí como suas bases a balança comercial favorável e principalmente o acúmulo de metais preciosos, né? A medida do Estado, né, era a medida na quantidade de metais que ele possuía, né? Até pouco tempo atrás a gente tinha, né, o lastro da moeda, né, o valor que a moeda tinha, medido na quantidade de ouro que o Estado tem. Então a gente com o tempo, né, foi adotando, né, novas formas de economia. Hoje em dia a gente vive um capitalismo muito mais especulativo, né, um dinheiro que é até virtual. Mas quando a gente começa, né, a falar de capitalismo, quando a gente começa a falar de mercantilismo, a gente começa a falar de práticas, né, que são protecionistas, né? O Estado tem práticas de proteção da sua economia. Por quê? Porque a gente sai de um período, né, o período feudal é um período onde tudo está descentralizado, onde você não tem um Estado forte, onde a economia, né, ela não cresce. Então, quando você começa a pensar na formação do Estado absolutista, você começa a pensar que o rei precisa proteger as suas instituições para que ele consiga manter o seu Estado forte. Ok? Por hoje é só. Para ter acesso a esses demais conteúdos, acesse a plataforma Eduque. Até a próxima aula.